Oi pessoal, para quem não me conhece, prazer, Victor. E hoje eu tô aqui para falar sobre Na Escuridão da Mente, de Paul Tremblay. O que existe além da vida? Existe Deus, existe o diabo, existe o céu, existe o inferno. O livro que eu vou trazer para vocês traz essa seguinte dúvida, se essas coisas realmente existem ou não. Agora deixa eu falar um pouco sobre o autor. Paul Tremblay, um autor de terror, que eu acho, na minha opinião, que é magnífico. Ele não é o melhor autor do mundo, mas ele é um autor que deve ser realmente muito considerado. Ele é tão bom nisso que ele ganhou o prêmio Bram Stoker de literatura, o que é basicamente um prêmio que diz que o que esse cara escreve consegue fazer você se porrar nas calças. Paul Tremblay também tem uma formação em matemática, o que é bastante interessante porque não é a primeira vez que eu trago um autor aqui que tem uma formação em matemática. Talvez um pouco dessa coisa lógica faça com que a história seja bem amarrada. Paul Tremblay também ganhou o prêmio British Fantasy e também Massachusetts Book por outras obras que provavelmente falarei em algum momento. Caso você não esteja reconhecendo o trabalho de Paul Tremblay, eu acredito que você conhece sim, porque provavelmente você já assistiu o filme Batem à Porta, de Shyamalan. Mas o que isso tem a ver com Paul Tremblay? O filme é baseado no livro de Paul Tremblay, O Chalé no Fim do Mundo, que é um livro muito bom, que me fez até chorar. E graças a esse livro, do Chalé do Fim do Mundo, eu descobri o livro Na Escuridão da Mente, que é basicamente um livro com bastante inspiração no filme O Exorcista, um vídeo que eu já fiz e que já está no meu canal, caso você tenha interesse, eu vou deixar o link na descrição. E a história é basicamente a mesma, só que a nossa visão vai ser feita de uma menina, que é a irmã da pessoa com o qual vai estar sofrendo a possessão. E o livro vai questionar muitas coisas, vai questionar a sua fé e no que você acredita ou não acredita. Eu acho que um livro bom é aquele que faz você questionar bastante. Não é aquele que só entrega para você um conteúdo e você aceita. Você lê e pensa, por que isso está acontecendo? Por que está acontecendo dessa forma? Eu acho que isso é muito importante. É importante para o desenvolvimento da história, o desenvolvimento do entendimento dessa história e do quanto essa história pode se tornar inesquecível. Infelizmente, ainda não tem um filme sobre esse livro. Eu acho que deveria ter, eu acho que seria fantástico. Mas no momento a gente tem, pelo menos, o livro. Quem sabe um dia fazem um filme do livro. E o livro em si todo, numa crítica geral, é bastante assim, te prende, te mantém no lugar. Você não consegue parar de ler só em um capítulo, você precisa continuar lendo, continuar entendendo. A história faz 3 viagens, uma pelo presente, outra para o passado e outra para uma terceira visão. Nós temos a visão da protagonista, Mary, adulta, no presente, e a visão de Mary, criança, no passado. E temos a da terceira pessoa, que não vamos saber quem é, que ela está escrevendo um blog sobre os acontecimentos de que a Mary passou. Essas são as 3 viagens. Então, o livro a gente vai começar no presente. Mary é uma sobrevivente. Mas o que ela sobreviveu? Ela está caminhando num pequeno caminho de pedras para encontrar uma pessoa que vai ouvir a sua história e ouvir o lado dessa história que é bastante impactante, que fez muita notícia na época e que marcou ela de uma forma tão forte que definiu boa parte dos seus gostos em geral por interesses em histórias de ficção de terror, sobre fatos e dúvidas. Ela tem uma coleção intensa de filmes de terror sobre possessão, sobre sobrenatural, também de livros que falam desse assunto. É uma pessoa que esse evento marcou ela e definiu quem ela seria no futuro, essa pessoa adulta. E por incrível que pareça, ela não parece uma pessoa traumatizada. Ela age como uma pessoa firme, uma pessoa com pés no chão, uma pessoa que você não consegue imaginar que ela passou pelo trauma que ela passou. E aí a gente vai descobrir o trauma que ela passou. Voltando no tempo, Mary é uma criança e ela é uma criança que tem uma família normal. Eles moram no subúrbio, tem um pai, uma mãe, uma irmã mais velha que tem uns 14 anos mais ou menos. Ela mesma tem uns 8, 9 anos mais ou menos. Eles moram no subúrbio. É uma família típica.
A mãe, por exemplo, ela lava as roupas, passa e dobra e deixa em cima da mesa da sala e não guarda, porque ela espera que a família guarde, e acaba que a mesa de jantar vira uma mesa em que só tem as roupas deles lá. O pai, ele gosta de assistir o jogo, ele fica de cueca e camiseta regata, assim, em casa, com cerveja na mão, assistindo o jogo. A menina, ela brinca sozinha com a boneca, às vezes brinca com a irmã, e a irmã, ela gosta de ler revistas, de mexer no computador que ela tem. E assim, a gente tá falando mais ou menos nos anos 90, assim, lá no passado. O que é impressionante é a questão do computador. Então, a gente está falando de um computador de tubo. Então, acesso à informação e essas coisas era uma coisa possível. E isso vai ser importante para a história. A história começa no primeiro capítulo com a Mary descrevendo sua relação com a irmã, dizendo que tem uma boa relação, tem aquela coisa cúmplice de irmãs. Então ela fala assim, nós não éramos com as outras irmãs que se odiavam, a gente brincava, ela me dava atenção quando os meus pais não me davam atenção, ela brincava comigo, ela me contava histórias. E a coisa realmente começa a ficar estranha logo no primeiro capítulo, porque já começa a ficar estranha. A irmã de Mary, que se chama Marjorie, ela fala que os pôsteres delas estão rasgados e alguém rasgou e colou na parede dela de uma forma estranha, parecendo um rosto humano diferente. Então a Mary olha isso, fica um pouco assustada, não entende muito bem, porque tá ali olhos de pessoas famosas, tipo Bob Dylan, ou, por exemplo, também tem Michael Jackson e outros cantores famosos daquela época. E estão lá naquele post na parede e tem uma formação estranha. No meio disso tudo, uma boca que parece que foi desenhada, mas é só recortes de posters. E a Marjorie fala, alguém rasgou esses posters e arrumou na minha parede enquanto eu estava dormindo. A Mary não acredita logo de cara e diz que aquilo tudo é uma brincadeira para assustar. Então a gente já começa a ter uns pequenos... essas dúvidas são construídas ao longo dos capítulos. Começam a acontecer coisas estranhas. A gente começa a ouvir barulhos estranhos durante a noite, no quarto da Marjorie, móveis se movendo, a Marjorie acorda de manhã, os móveis estão fora do lugar, as coisas estão uma bagunça, a Marjorie sempre está fazendo barulhos, a mãe reclama com a Marjorie e a Marjorie fala, não sou eu que estou fazendo barulho, ninguém dá muita importância para isso. É como os capítulos iniciais do Exorcista, como eu falei, é uma grande inspiração. E outras histórias que vão mais ou menos por esse percurso, que é sempre assim, uma construção de que algo horrível vai acontecer. No momento, a gente que está lendo, a gente já sabe que vai acontecer merda. A gente já sabe que vai acontecer merda, porque o livro é isso, não teria livro. Mas os personagens não sabem, eles estão na escuridão completa. No meio disso, a gente começa com essa história, e aí a gente ainda não tem o sinal do blog. O blog que vai começar a contar a história da família vai acontecer logo depois. E é interessante como as referências chovem nesse momento, por conta dessas situações e essas menções dessas obras assustadoras. Logo nos primeiros capítulos, a Mary mostra sua prateleira de livros e filmes e mostra que tem lá livros do exorcismo, o exorcista. Tem outras histórias além dessas que não são muito conhecidas. Também tem filmes sobre sobrenatural, tem filme de vampiro, filme de lobisomem. Mas é muito mais sobre fantasmas ou sobre demônios no geral. E depois desses pequenos capítulos, aí sim, finalmente começa a ter a coisa fora do controle. A Marjorie começa a agir de uma forma muito estranha. Começa a falar que ouve barulho, que tá ouvindo vozes. Começa a se vestir de uma forma muito, muito bagunçada. Ela não toma banho direito mais. O cabelo dela tá uma bagunça. Ela não age mais como aquela adolescente arrumadinha que ela tava antes. Ela começa a aparecer com arranhões, machucados estranhos, que ela não sabe de onde é que veio. E aí o corpo dela também se distorce de uma forma esquisita. E aí a mãe tem a brilhante ideia de falar o seguinte, esquizofrenia, vamos levar para o hospital. Esquizofrenia, dá remédio. E aí a gente pensa, ok, então isso aqui não vai ser um livro sobrenatural, vai ser um livro sobre um caso médico de uma pessoa sofrendo de esquizofrenia. Mas o pai da família começa a duvidar disso. Tanto que ele chega e fala com o padre. O pai da família fala com o padre. É um pouco estranho isso, normalmente, porque geralmente isso seria vindo da mãe. Geralmente, quando a gente vê essas histórias, o pai geralmente duvida da crença, mas nesse caso é o contrário. O que eu acho que dá uma visão diferente, uma visão nova, porque o pai da família ele tem geralmente mais poder, principalmente na época dos anos 90, 80, tem mais poder. Então a opinião dele conta muito mais do que a opinião da mãe. Tanto que quando ele chama o padre,
a mãe fala com o pai na história assim, por que você não me falou que ia trazer um padre? Falou, porque eu só tô trazendo, só pra dar uma olhada, sabe? É só isso, não precisava pedir, assim. Ela falou, se eu tivesse trazido um padre e não falado pra você, você diria que eu não deveria ter feito isso. E fica por isso mesmo. E tem outro fato que é interessante, que o pai da família, ele nunca foi devoto. Nunca foi devoto, nunca acreditou. Mas assim, o filho está envolvido, né? Se o filho está envolvido, a gente tem que buscar algum tipo de ajuda, independente de onde essa ajuda está. Os vizinhos e os colegas de escola começam a ficar com medo, começam a estranhar o comportamento da Marjorie, começam a achar estranho toda a situação. O pai começa até a ter problemas no trabalho por conta dessa história que está acontecendo, começa a chegar atrasado e começa a falar com os colegas sobre isso, também fala sobre a fé dele. E aí os colegas começam a ter problemas com ele, começa a ter problemas no trabalho. A mãe, eu diria que a mãe é a que mais sofre, porque além dela não estar sendo ouvida, ela tem que seguir o marido. Além de não estar sendo ouvida, ela tem que seguir o marido nessa empreitada maluca que ele inventou e buscar da redenção da filha, porque ela provavelmente está passando por uma situação demoníaca. Então, sabe a cena do Exorcista, quando a Regan pega uma cruz e começa a fazer coisas com a cruz? Sabe? E solta várias obscenidades pra mãe, pro padre. A Marjorie faz uma coisa pior. Mas não envolve uma cruz. O que eu acho que é um pouco melhor nessa parte. A Mary presencia isso, sendo uma criança, ela não sabe o que está acontecendo. Ela vê a Marjorie deitada na cama dos pais, ela tá com as mãos entre as pernas. E a Marjorie tá com a cabeça assim pra trás, com os olhos fechados, a boca aberta, e você já sabe, a Mary não entende muito bem. Ela fica vermelha quando vê aquilo, ela sabe que é uma coisa que ela não deveria estar vendo, mas ela não sabe exatamente o que é, a Mary criança. E aí, quando ela olha as mãos da Marjorie, vê sangue. Então a Mary sai correndo, vai avisar a mãe tá dentro do banheiro, ela começa a bater na porta, mãe, pelo amor de Deus, desesperada, ouvindo a Marjorie atrás dela, chamando a Mary. E aí, quando a mãe sai, as duas olham pra Marjorie que tá no meio do corredor, só de camiseta preta, sem nada por baixo. Aí a Marjorie começa a falar assim, eu não tô me sentindo bem. E aí ela vai e vomita e começa a se mijar. Ali, no meio do corredor. E aí o capítulo acaba nisso. Com a mãe correndo até a Marjorie e a Mary olhando aquilo e pensando, o que tá acontecendo com a minha irmã? Então, quando a gente vai lendo sobre isso e a gente chega na Mary novamente adulta, a gente então entende por que ela é tão fria e madura. Ela teve que amadurecer muito cedo, passando por essas situações. Isso, assim, nem é o pior. O pior ainda está por vir. Se esse não é o pior, o que é pior pode ser pior que isso? Então ela continua falando e finalmente a gente tem um contato sobre o que aconteceu. Tipo, eu sou uma sobrevivente, eu sou a última da minha família. E a gente pensa, como assim ela é a última da família? Os pais morreram, a irmã a gente tem uma ideia de que morreu, porque a Mary pensa na Marjorie e fala, como eu queria que você estivesse aqui, mas de uma forma que assim, que a Marjorie não está entre nós mais. Quer dizer que a Marjorie morreu de alguma forma. Mas os pais também. E é claro, a mulher que está escrevendo sobre isso, fazendo a entrevista, pergunta, e o que aconteceu? A entrevistadora já sabe o que aconteceu, mas quer a visão da Mary para saber o que aconteceu. E então acontece uma coisa que geralmente a gente não vê em filme. Tipo, geralmente quando a gente chega numa situação em que o filho está possuído, a gente geralmente chama o padre, faz exorcismo, e a gente começa o exorcismo, e aí isso é meio que o final do filme. Não, eles chamam uma equipe de TV. Eles chamam uma equipe de TV. Uma equipe de TV pra filmar essa situação toda. Porque o pai acha que assim, o mundo inteiro vai saber que Deus existe e que o mundo tem salvação. Então chama uma equipe de TV pra família Barrett. Que o programa se refere a eles assim, a família Barrett. Então, ele quer que simplesmente assim, ele diz assim, o nosso caso chegue às pessoas para que eles saibam, provando a existência de Deus. É isso que ele fala. A verdade é que a família estava passando por uma situação complicada há muito tempo, e aí essa coisa da equipe de TV parece complicar ainda mais. Bom, tem a questão do dinheiro, claramente eles estão fazendo isso por dinheiro também, não é só por conta de que eles querem que saibam que Deus existe. E o dinheiro que eles ganharam dessa situação não valeu realmente a pena. Não depois de tudo que aconteceu. A partir daqui, é só spoiler, tá? Vou colocar assim bem grande. Spoiler.
A partir daí, o blog começa a falar sobre os episódios dessa série de uma forma resumida. Então, o blog é bem crítico com a série que a família tá fazendo, o reality de sobrenatural que a família tá fazendo. Fala que tem que é muito fraco, que o efeito é ruim, que a família claramente está passando uma situação complicada, mas definitivamente não é uma coisa sobrenatural. O blog já fala isso. E a gente pergunta, ué, mas até agora só tem sinais que está sendo sobrenatural, só coisas estranhas estão acontecendo. E aí então começam as dúvidas, tipo, será que isso é de mentira? Será que a Marjorie está fingindo? Será que a família está mentindo? Será que a Marjorie começou a fingir e a família está fingindo junto para ter esse programa de TV para ganhar dinheiro? Porque a Marjorie está fazendo tudo isso por conta de quê? Esquizofrenia? Então eles botaram que seria um demônio para conseguir ganhar dinheiro com isso, porque minha filha está tendo esquizofrenia e eu quero fazer um programa de TV sobre isso. Isso não dá dinheiro, mas sobrenatural chama atenção. Será que é por isso? Será que é mentira? Então a Mary não tá mais recebendo atenção. Não da irmã, porque a irmã tá maluca. Os pais não dão atenção a ela, então cada um com seus problemas. Sabe, é mãe, cada um com seus problemas. E a Mary, então, ela faz uma amizade com um produtor do canal que tá fazendo esse programa. E ele dá uma câmera pra ela. E ela começa a filmar, sabe? Tipo, filme coisas que você acha interessante ou importante. Então a Mary começa a filmar as coisas e tal, os produtores começam a trabalhar em cenários e tudo mais, fazem entrevista com cada um deles, eles vão tendo material para fazer o episódio, e a cada semana eles postam. Eles transmitem o episódio gravado no canal uma vez por semana. E aí, no meio da noite, a Mary tá com a câmera e tudo mais, ela tá dormindo, ela ouve um barulho, ela acorda, vai até o quarto da Marjorie, e começa a filmar a Marjorie fazendo uma coisa esquisita. Que ela tá gritando de uma forma gutural, se contorcendo e tudo mais, os olhos dela estão revirados. E aí a Mary começa a ficar com medo, a mãe corre, e ela manda a Mary voltar pro quarto correndo, ela volta pro quarto correndo, e no dia seguinte ela entrega a filmagem pro produtor. E isso é uma coisa que começa a se tornar mais constante. A Mary ouve alguma coisa esquisita, vai filmar a irmã tá fazendo uma coisa estranha e entrega pro produtor. É muito facilmente entendido por que essa relação da menina com o produtor é uma coisa que faz sentido, uma coisa que essa amizade se tornou. A Mary não tá recebendo atenção, então alguém tá dando atenção a ela. E o produtor só tá usando ela pra conseguir filmagens da irmã. Ele não se importa se é real ou não, ele só quer ter material para poder botar nos episódios. Então, é nesses momentos que eu falo que, assim, ler pode ser muito mais aprofundado do que assistir um filme, porque quando você lê, você imagina. E a sua imaginação pode ser muito mais assustadora do que realmente o que você está vendo. Porque você começa a imaginar coisas muito mais mirabolantes. Começa a fazer perguntas, começa a imaginar como chegou a esse ponto, por que chegou a esse ponto. Não é à toa que eu li esse livro em 3 dias. Porque eu não conseguia parar de ler. Eu só parava de ler quando eu tinha que fazer alguma coisa, tipo, tinha que comer alguma coisa, queria assistir alguma coisa pra distrair, pra poder dar uma relaxada, porque o livro me deixava agitado. Porque o livro é realmente bom. Ou quando eu tinha que dormir, aí não tinha jeito, não podia ficar lendo dormindo. Se eu lesse dormindo, eu ia acabar com livros muito mais rápido. O bullying na escola começou a ficar muito pior depois do programa de TV. Tanto a Mary já não ia pra escola direito, ela parou de vez. A Mary também parou de ir pra escola por causa do bullying. O pai foi demitido do trabalho, porque ele começou a ter uma atenção negativa, porque ele enfrentou pessoas que ficaram parados na frente da casa depois do primeiro episódio, pessoas que gritavam assim, vocês estão mentindo, vocês estão enganando, isso aí não é coisa de Deus, vocês são pagãos, não sei o que, não sei o que lá. E o cara foi e brigou com o cara. E a Mary fala que ela viu uma versão do pai que ela não sabia que existia. E ela ficou com medo. Ela viu um homem que ela acreditava ser um homem bom, bondoso, gentil, virou um monstro nessa situação. Então, toda essa situação é a seguinte, a família tá dividida. O pai quer livrar a filha do demônio que a domina. A mãe é cética e acredita que tem que dar remédio para essa menina porque ela tá com esquizofrenia. A Mary só quer que isso tudo acabe de uma vez. E os produtores querem ir até o fim para acabar logo com esse programa de TV e ter conteúdo. Enquanto isso, pagando a família pelo direito de usar as imagens e tudo mais. E assim, eu acho que até que faz um pouco de sentido o pai conseguir, assim, pensar assim, vamos ver se um padre resolve, porque médico é caro. Pra você ter uma ideia de que médico nos Estados Unidos é uma coisa bizarra, existe uma coisa assim, aqui no Brasil,
quando você tem um bebê, você tem que botar o bebê no colo da mãe para ter o contato de pele com o bebê, isso é importante. Nos Estados Unidos, eles cobram uma taxa de $30 para isso. Eles cobram isso. Eles cobram várias coisas nesse tipo de coisa. Tipo, o parto, anestesia, pele com pele, roupa pro neném, a limpeza do neném. Então, assim, se um padre conseguir resolver o problema, é mais barato. Então, assim, receber uma grana de um programa de TV e se um exorcismo der conta, é bem mais barato. Então, acho que até que fez sentido um pouco essa escolha. É um pouco engraçado. Tipo, por que você tá morando nessa casa toda endemoniada e não se muda? Eu não tenho dinheiro pra me mudar. A economia tá uma merda, por isso que eu tô morando aqui nessa casa, amaldiçoada com um fantasma e o sem pé e o sete pele ali me olhando de canto, porque eu não tenho grana pra me mudar. E eu queria que eles pagassem aluguel também. É essa a situação. E aos poucos, quando você lê o blog, que aparece de vez em quando, começa a ficar um pouco óbvio quem escreve esse blog. Mas assim, eu acho que eu notei por conta da forma como a Mary conta a história. O fato de eu ter percebido que era a Mary escrevendo o blog, sendo a pessoa que escreve o blog, eu acho que é só porque eu notei a semelhança com a forma como ela conta a história também, que é um pouco parecida. Ela só revela isso nos últimos capítulos, assim, sou eu que escrevo um blog com um nome tal, e eu tô ganhando uma grana legal com isso. E o blog tá criticando o programa de TV da família que ela vivenciou. Então a gente chega finalmente ao exorcismo. Lembrando o que eu falei no último vídeo, o exorcismo é uma coisa que tem que acontecer várias e várias vezes. Aqui nessa situação, só ocorre uma vez. Só ocorre uma vez, é uma vez e pronto. Então, temos aqui a situação do exorcista, que a Marjorie tá amarrada à cama, ela tá usando um pijaminha. E o quarto tá gelado, a gente percebe então que a janela tá aberta e tá ventando, tá um vento frio, então é para deixar o ambiente frio. A produção do programa de TV tá fazendo isso, tá deixando o ar frio, deixou o quarto escuro para dar uma ambientação. A mãe vai falar com a Marjorie rapidinho e a gente depois percebe que ela tá fazendo isso por conta de desamarrar as amarras na mão dela, para ela poder se soltar, para dar uma afrouxada, porque pode estar machucando. E aí o padre começa com o exorcismo, as coisas começam a se mexer, começam a fazer barulho, então uma gaveta começa a abrir e é fechar do nada. E a Marjorie fala, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo isso. Então a Marjorie, depois de um tempo, consegue se desamarrar, vai até a gaveta, pega um negócio que tá dentro da gaveta e atira pela janela, enquanto diz, viu, não era eu que estava fazendo isso. E a gente não sabe o que era, não sabemos o que era, mas provavelmente era uma coisa que os produtores do programa de TV botaram ali só pra fazer a Marjorie parecer que tá realmente possuída. Então a Marjorie dá a louca e começa a ver a Mary e começa a correr atrás da Mary. A Mary foge dessas escadas, porque a casa tem 2 andares. Desce as escadas e aí olha pra trás e vê a Marjorie com metade do corpo pendurado pra fora, do corrimão, e metade do corpo, que são as pernas, estão começando a levantar. E aí ela descreve essa cena como se fosse em câmera lenta, vendo a Marjorie aos poucos caindo do 2º andar das escadas, do corrimão, direto pro chão. E ela diz que houve um barulho horrível de algo se quebrando. O capítulo acaba, e aí a entrevistadora fala com a Mary, mas não foi aí que sua irmã morreu? Aí a Mary fala, não, ela sofreu um acidente, quebrou um braço, mas ela ficou bem depois. Depois disso, o programa acabou, eles pagaram, deixaram a família Barrett para trás, e que antes estava em frangalhos, agora está completamente quebrada. A filha tem uma recuperação milagrosa, ela tá bem de repente, tá tudo bem. E então acontece aquilo que a gente menos espera. Marjorie então fala pra irmã mais nova que ela mentiu. Ela tava brincando, ela mentiu, ela enganou todo mundo. Ela inventou tudo aquilo, ela inventou todos os gritos, toda a forma que ela se distorceu, todos os arranhões, o seu comportamento estranho, as vozes, ela inventou tudo. E quando a Mary pergunta, você está brincando? A Marjorie fala, eu tô brincando, eu não menti. E fica por isso mesmo. E a gente não sabe se a Marjorie mentiu sobre estar mentindo, ou mentiu o tempo todo sobre estar passando pelo que passou. A Marjorie fala que quer deixar então os pais para trás, quer fugir com a Mary. Então ela diz que encontrou um frasco
que o pai ia obrigar as meninas a tomar. O frasco tem uma coisinha preta e a gente não sabe o que é por enquanto. Então a Marjorie fala que ela tem que botar aquilo no molho que vai ser usado no espaguete depois. Então a Mary vai, bota no molho, como a Marjorie mandou, e eles vão jantar. Quando eles vão jantar, a Mary fala que não quer o molho, mas a Marjorie diz que quer. E a Mary olha pra ela com raiva, porque tipo, isso vai fazer você dormir e a gente não vai poder fugir. Então todos eles estão comendo normalmente, tá tranquilo, tá tudo normal. Eles falam alguma coisa banal, a Marjorie olha pra irmã e sorri, e então a mãe, o pai e a Marjorie caem de cara no espaguete. Mortos. A Mary fica horas e horas tentando acordar eles e ela é encontrada depois pela polícia embaixo da mesa chorando, com os pais e a irmã morta. É descoberto depois que aquele frasco tinha cianureto e que podia ser um material também para polir a cruz que o pai tinha no porão, que é mencionado mais 2 vezes na história, que ele tem uma cruz no porão, que ele tem que dar uma lustrada e precisa de um certo material. E no frasquinho tinha esse material. Mas foi encontrado e-mails que ele trocou com um cara, que ele falava, que esse cara falava pro pai da família que ele fez foi errado, que ele devia pagar por isso, não só ele, a família inteira, e o último e-mail do cara foi: você sabe o que fazer. E aí então a Mary termina de falar isso, a entrevistadora olha para ela completamente em choque. E a Mary fala que já tá pronta para revelar esse segredo e que entende a reação da entrevistadora. O entrevistador fala: não é culpa sua, mas a Mary fala: eu sei que não é culpa minha, mas eu acho que já tá na hora de deixar isso para trás. Então a Mary finaliza essa conversa, elas estão numa cafeteria nesse momento, elas conversam por vários dias, então toda hora muda um cenário. Então às vezes a Mary tá na casa dos pais, depois ela tá na casa dela conversando, e aí agora tá numa cafeteria. E a Mary termina com a conversa, sai da cafeteria, olha pro céu e simplesmente se sente aliviada. Sente que a história finalmente acabou e o livro realmente acaba. E aí ficam as perguntas. Existe um culpado? A Marjorie é culpada? A Marjorie mentiu? Os pais... A mãe sabia disso? Os pais estavam planejando matar, fazer um suicídio-homicídio? O pai contou pra mãe sobre isso? O pai fez isso sozinho? A Mary é realmente inocente de tudo isso? Ela era uma criança. Mas ela realmente não tinha ideia? Não passou pela cabeça que aquilo era muito estranho? Ela só obedeceu a irmã e queria fugir com ela e acabou? Eu acho que o melhor final é aquele que te deixa com questionamentos. O melhor final é aquele que você não sabe de verdade o que aconteceu. Então, todo esse preparo do livro para contar essa história finaliza com esse enredo que te prendeu até o final. E tem muitos sentimentos: raiva, dúvida, também tem ceticismo, dúvida, mas você sabe que a história não acabou só com um ponto final. Ela vai ficar com você. E você vai pensar nela por vários dias. E talvez você tenha vontade de ler novamente. Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham gostado do livro que eu trouxe. Queria muito que tivesse um filme sobre isso. Mas quem sabe? Quem sabe Shyamalan faz outro filme do livro de Paul Tremblay. Se você gostou dos meus brincos, é só olhar na lojinha da Shopee. E eu espero ver vocês novamente.